Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias e novidades do nosso Vascão. Pessoal, ontem o Vasco empatou com o Cruzeiro e essa semana já vira a chavinha, já está focado, totalmente focado no jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo de ida, porque é o jogo de volta, meu amigo. O jogo de volta vai dar um trabalho aí pro Vasco, cara. O Vasco aí vai ter que resolver essa questão junto ao STJD, devido aí à alteração na data da partida de volta, sem aí a aprovação do Vasco. Vamos falar muito disso no nosso vídeo. Você vai entender tudo o que está acontecendo nos bastidores para o Vasco tentar mudar, voltar aí a data do jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos falar também aqui da situação do David, muito mais agora para vocês, próximos jogos. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Pessoal, o Vasco enfrentou ontem o Cruzeiro, empatou por 1-1 aí lá no Mineirão. Um resultado que até certo ponto dividiu o torcedor vascaíno. Alguns gostaram, outros não gostaram. Eu não gostei justamente pelo roteiro do jogo, né? O Vasco tinha totais condições de ganhar o jogo ontem, principalmente pelo belíssimo primeiro tempo que fez e numa falha individual do Lucas Piton. A arbitragem, mais uma vez, roubando o Vasco foi prejudicado e acabou empatando a partida e ainda correu seríssimos riscos de perder o jogo, né? Mas o Vasco não aproveitou no primeiro tempo as ótimas oportunidades que teve, poderia ter acabado com a partida ali. O Vasco jogou muito bem o primeiro tempo sólido do Vasco, a defesa muito bem, por incrível que pareça, ontem o Léo Pelé acho que fez o seu melhor jogo com a camisa do Vasco. Também outros jogadores se destacaram muito, como o Pumita Rodrigues. Pode ser uma grata surpresa para o jogo aí de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. A princípio, o Paulo Henrique teria sido somente poupado, mas o Pumita Rodrigues ganhou muitos elogios aí de quem acompanha o Vasco e com certeza ele pode ser uma opção para a lateral direita, tirando aí do time titular o PH, né? E com certeza o Rafael Paiva deve ter percebido isso, viu que o Pumita foi muito bem nesse jogo. E também o Coutinho foi muito bem também no jogo, né? Não sabemos se ele já será titular nessa partida contra o Atlético Mineiro. Porém, também vamos ter problemas aí, principalmente o do David, né, cara? O David, com certeza, é um problemão aí pro time do Vasco. O jogador teve uma lesão ainda, infelizmente não tivemos nenhuma novidade quanto à situação, mas já as informações que temos é que ele preocupa e preocupa bastante para o restante da temporada, de acordo com o Globoesporte.com. O jogador que sentiu o joelho esquerdo num lance ontem contra o Matheus Vital ficou muito abalado, ele saiu chorando de campo ontem, infelizmente. Foi uma fatalidade aquele lance ali, né? E com certeza pode ser ligamento, né, cara? E ligamento a gente já sabe como que é, vai precisar de cirurgia, é um longo período de recuperação, assim como foi o Paulinho e o Jair. E o David vai acabar de ser comprado agora, né, cara? O Vasco vai ter que pagar 17 milhões de reais aí ao Internacional por um jogador que se lesionou e que vai ficar fora de boa parte da próxima temporada aí do Vasco, né? Torcemos aí para que não seja nada mais grave com o David, deverá fazer exames durante essa semana, mas certamente está fora do jogo aí contra o Atlético Mineiro, não deverá sequer ficar no banco de reservas, a menos que não seja nada tão grave assim, a ponto dele pelo menos ser relacionado, né? Mas a tendência é que ele não seja sequer relacionado para esse jogo contra o Galo. Infelizmente perdemos aí um jogador titular, vice-artilheiro do Vasco aí na temporada, um jogador muito importante, vive de altos e baixos dentro do clube, mas é um jogador importante, os números mostram isso, né? Vamos torcer para a rápida recuperação aí do nosso DVD. E ontem o Matheus Cocão foi expulso, mas ele não será desfalque para o jogo contra o Atlético Mineiro, obviamente foi expulso no Campeonato Brasileiro, mas será desfalque para o jogo contra o Juventude no final de semana. O jogador que tinha ganhado a vaga titular no lugar do Juan Esforza, que estava indo muito mal. O argentino ontem entrou numa sintonia totalmente diferente do restante dos jogadores, né? Tá muito abaixo, ele não é aquele primeiro volante, né? E com certeza foi muito mal mais uma vez aí com a camisa do Vasco. E ele deverá ser titular no jogo de sábado contra o Juventude em São Januário, já como eu disse, o Cocão foi expulso contra o Cruzeiro. E além disso, ainda temos muitas dúvidas ainda no meio campo do Vasco, né, cara? Se o Paê vai voltar, se o Coutinho vai ser mantido, se o Cocão vai perder a vaga titular, eu acredito que não. Acho que ele deverá ser mantido aí também e jogará esse jogo tão importante contra o Galo aí na próxima quarta-feira, às 7h15 da noite. Deixa aí nos comentários aí o que você espera para esse jogo tão importante aí contra o Galo na quarta-feira, se você acredita que o Vasco tem condições de arrancar pelo menos um empatezinho. O ideal, claro, sempre é a vitória. O empate com certeza seria um ótimo resultado também para o Vasco decidir no Caldeirão.
Bom, agora vamos dar um girão nas notícias, né? O Vasco terá mais 2 jogos nessa semana e terá uma pausa, uma longa pausa aí para a data FIFA. Vamos enfrentar o Atlético Mineiro, como eu disse, nessa quarta-feira, às 7h15 da noite, jogo fora de casa. Depois vamos enfrentar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro no sábado, no dia 5 aí, às 9 horas da noite, em São Januário. Um jogo extremamente importante, só a vitória interessa para o Vasco nesse jogo contra o Juventude. Depois vamos ter a pausa para a data FIFA. O Vasco ficará 11 dias sem atuar e voltará a atuar no dia 16 de outubro contra o São Paulo, fora de casa. Esse jogo, o mando é do São Paulo e a tendência é que seja no Mané Garrincha, aqui mesmo em Brasília. Depois o Vasco joga no dia 19 contra o mesmo Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e esse jogo dará no sábado às 6h30 da noite. Porém, de acordo aí com as informações que temos atualizadas, é de que a diretoria do Vasco não vai aceitar aí essa data desse jogo, né? De acordo com as informações do Globoesporte.com, o Vasco pretende acionar o Superior Tribunal de Justiça aí, o STJD, contra as trocas aí nas datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube entende que o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados e não descarta aí a justiça comum. O Vasco estaria se baseando em artigos do Regulamento Geral de Competições para ir ao Tribunal Desportivo. As datas base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e, conforme o regulamento da CBF, compete aí a DCO elaborar e fazer cumprir o calendário anual das competições e suas respectivas tabelas. Perder atleta por data FIFA não é motivo para mudar a data de jogo, como consta no regulamento. A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de partidas em competições. As partes que podem pedir mudança na data de uma partida são o clube mandante, federação mandante ou o detentor dos direitos de transmissão. O Vasco alega que o pedido veio dos visitantes, como a gente já sabe, Atlético Mineiro e Flamengo, ou seja, o Galo está atrás ali do Flamengo, né, cara? Está por trás do Flamengo. O Flamengo é o grande mandante nisso tudo aí, né? Quer resolver essa questão por ter alguns jogadores convocados e também o Corinthians sai muito prejudicado e pode se aliar ao Vasco para tentar derrubar aí essa data da CBF que alterou para beneficiar tanto o Atlético Mineiro e Flamengo. Que o Vasco jogou uma quarta de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense com jogadores que tinham menos de 24 horas estado em campo pelas suas seleções nacionais, né? Complicado é o sistema, meu amigo. O sistema é desse jeito. E o pior de tudo ainda é que os dois clubes que estão indo contra a CBF foram extremamente prejudicados ontem na rodada do Campeonato Brasileiro, né? Estranhamente, né? Como eu venho falando aqui, com certeza o John Texton tem razão, né? Infelizmente, esse sistema é podre aqui no futebol brasileiro e só beneficiam aos seus interesses e a quem tem mais poder. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa situação, se você acredita que o Vasco vai conseguir derrubar aí essa data, essa alteração das datas aí da Copa do Brasil. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. E assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.